Olá pessoal, iniciando mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o estudo da alocação de memória e vamos ver a função calloc. Então, para entender esses conceitos, vamos utilizar o seguinte problema. Então, escreva um programa que receba como entrada o número n. Esse número será a quantidade de valores que serão lidos em seguida. Armazene os valores lidos em um vetor, em seguida analise os números do vetor e troque os números negativos pelo número 2. Por exemplo, aqui o usuário digitou o número 3, isso significa que ele vai digitar 3 números em seguida. Os números que ele digitou foi menos 1, 2 e menos 3. Então, se trocarmos os números negativos, menos 1 e menos 3 por 2, então vamos ficar com o vetor resultante 2, 2 e 2. Beleza? Vamos criar um programa para resolver esse problema. Então, aqui vamos mudar de ambiente porque o Codecast ele não nos permite utilizar a função calloc. Então, vamos para o REPL.it. Então, vou escolher aqui a linguagem C e vamos criar o nosso programa. Beleza, iniciou o nosso ambiente. Vamos começar a escrita do nosso programa. Então, começar incluindo as bibliotecas. Include stdio.h, include stdlib.h. Beleza, vamos colocar o nosso main. E aqui embaixo a gente vai escrever o nosso programa. Então a gente precisa primeiro de um número n, será a quantidade de números que serão lidos em seguida. Então vamos pedir para o usuário informar esse número n. Então informe o número de valores. Beleza, agora vamos ler esse valor informado pelo usuário. Que o usuário digitou vai para a variável n. Agora vamos preencher o nosso vetor com esses n valores. Primeiramente vamos criar o nosso vetor. Então int v que vai comportar n posições. Vamos criar uma variável i para nos ajudar a percorrer esse vetor. E vamos percorrer agora. Então para primeira posição i igual a 0, i menor que a quantidade de valores i mais. Beleza, a cada rodada a gente vai ler um número. Então scanf, nosso vetor apresenta números inteiros. Então vamos utilizar aqui o %d. E o que o usuário digitar vai para v na posição i. Beleza, então a gente já leu todos esses valores. Agora a gente vai fazer a nossa troca. O que a gente tem que fazer? Trocar todos os números negativos pelo número 2. Então for i começando da posição 0, i menor que n, i mais. Que a gente vai fazer a nossa análise. Se if o valor que está na posição i for menor que 0, ou seja, um número negativo, então a gente vai dizer que esse valor na posição i vai ser igual a 2. Beleza? E por último a gente vai imprimir o nosso vetor. Então for i igual a 0, i menor que n, ponto e vírgula i mais. Vamos imprimir o elemento do nosso vetor. Então os elementos são inteiros. E a gente vai imprimir o v na posição i. E por último, vamos imprimir uma quebra de linha para deixar o código organizado. Beleza, vamos executar para ver se esse programa está funcionando corretamente. Então, executando, informe a quantidade de valores, 3. Então, vamos digitar menos 1, 2 e menos 3. Então, no final vai ser impresso os valores 2, 2 e 2. Por quê? Todos os valores negativos, ou seja, o menos 1 e o menos 3 foi substituído pelo valor 2. Beleza, vamos modificar o nosso programa para exercitar os nossos conceitos. Então, ao invés de a gente utilizar um vetor normal aqui, a gente vai utilizar
a função calloc. Então a gente, em vez de declarar aqui como vetor, a gente vai declarar como ponteiro. Então calloc é bem similar ao malloc. Então você vai chamar calloc para alocar um espaço de memória para você. Ele vai retornar também um ponteiro genérico. Então a gente tem que converter esse ponteiro para o tipo de dado que a gente quer. E a diferença é que você vai passar a quantidade de valores e o tamanho do dado separado. Então com malloc, lembra que a gente fazia desse jeito. Malloc, se eu queria n elementos, então fazia n vezes tamanho do meu dado. Então size of int. Com calloc já vai ser diferente. Então calloc, ao invés de eu passar um valor, eu vou passar dois valores em separado. O primeiro eu passo a quantidade de elementos que eu quero e o segundo qual o tamanho desse elemento. Beleza? Então vamos executar para ver se o nosso programa está funcionando corretamente. Então, executando, informa a quantidade de valores, 3. Beleza, agora a gente vai informar esses três valores, então menos 1, 2 e menos 3. E por fim vai ser impresso os valores como a gente espera. O menos 1 vai ser substituído pelo 2 e o menos 3 vai ser substituído pelo 2. Beleza, por último vamos fazer apenas uma adição para liberar esse espaço de memória que alocamos aqui com a função calloc. Então a gente vai utilizar aqui a função free e qual espaço que a gente quer liberar? Aquele que armazena os dados do nosso vetor. Então a gente vai liberar o espaço ocupado pelo nosso vetor v. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.